Família, um mês especial para a gente poder refletir sobre família. E isso já é uma normativa da presbiteriana, por exemplo, 1º de maio já é uma data oficial como o Dia da Família Presbiteriana, e a maior parte das igrejas trabalham no mês de maio o tema família. E eu sei que família, nós pregamos sobre o ano todo, falamos sempre sobre família, mas nada melhor do que tirar um mês para avaliar como anda a nossa família. E aí o tema da série deste mês é família, quanto vale a sua? E eu sei que respostas viriam de forma imediata quando eu perguntasse quanto vale a sua família, e nós temos o costume de dizer que família não tem preço. Família não pode colocar custo na família, não pode se dar o valor que a família tem. Mas, queridos, se nós não iremos dar valor à família em relação a reais, por exemplo, mas se nós utilizássemos outras unidades de medida para avaliar a nossa família, se nós pegássemos uma outra realidade, uma outra unidade de medida para avaliar quanto custa a nossa família, por exemplo, 3 unidades de medida: espiritualidade, estabilidade emocional e moralidade. Se pegássemos esses 3 pontos como unidade de medida, qual seria o valor da sua família? Quanto custaria a sua família? Assim como a matemática é lógica, os resultados que descobriremos dando valores à nossa família também serão. Falei com a Janaína nessa semana, Janaína, domingo eu vou dar aula de matemática no sermão. E ela disse, então nem vou ficar lá. Eu acho que ela cumpriu a promessa, deve estar lá ajudando na salinha. Mas quando nós olhamos a matemática, assim como 1 mais 1 são 2, assim também quando nós avaliamos a nossa família quanto à unidade de medida que nós estamos escolhendo dar a ela, nós chegaremos exatamente naquilo que é o lógico da nossa família, aquilo que é o valor real da nossa família. Mas nós temos que ter uma realidade, honestidade na avaliação. Não basta apenas você olhar para a sua família e costumeiramente nós falamos, está tudo bem em casa. Mas quando nós passamos a dar unidades de medida diferentes, nós temos que ter honestidade na avaliação. Nós temos que olhar e ver exatamente quanto custa a nossa família. Para isso nós temos aí uma equação simples para resolver. Família é igual unidade de medida dividido pela honestidade que você vai dar a ela. Então você vai colocar a unidade de medida que você vai avaliar a sua família e vai verificar em relação à sua honestidade em avaliar aquilo que é a realidade da sua família. Mas o que adianta chegar a uma conclusão, a um resultado, se nós não formos primeiro termos sensibilidade e racionalidade para com os resultados? Sermos sensíveis àquilo que Deus vai falar com a gente ao longo desse mês. A sensibilidade para entender o que Deus está mostrando para nós. Mas de uma forma mais racional, olhar para a nossa casa e avaliar os resultados. Porque normalmente quando nós ouvimos sobre a família, ouvimos pregações, nós agimos com a questão emocional. Nós pegamos a questão emocional e aí olhamos para os nossos filhos, olhamos para a esposa, para o esposo, olhamos para o ambiente familiar e através da emoção, lá do emocional, nós não aceitamos, por exemplo, que critique alguma coisa na nossa casa. Nós não aceitamos crítica em relação aos nossos filhos, por quê? Porque nós amamos nossos filhos. Mas quando nós entendemos de forma racional, olha, o resultado foi preocupante em relação à espiritualidade da sua família. Aí eu preciso pegar esse resultado e começar a olhar como eu vou trabalhar com ele. Maturidade para avaliar as consequências. Eu cheguei à conclusão que a vida espiritual da minha família está num déficit, ou seja, eu estou devendo quanto à espiritualidade da minha família. Então eu preciso ter maturidade para avaliar as consequências do que tem acontecido na minha casa, por consequência da dívida que eu tenho na minha espiritualidade. Então, ou seja, ser maduro o suficiente para entender que a minha espiritualidade, de uma forma que eu estou andando de qualquer forma, está afetando a minha relação conjugal, está afetando a criação dos meus filhos, está afetando aquilo que eu faço no meu trabalho. Então eu preciso ter maturidade para avaliar as consequências, não tentar maquiar, não tentar esconder, mas ser maduro o suficiente para olhar e dizer,
eu preciso tomar uma decisão e disposição para buscar mudanças necessárias. Nós sabemos, sabe aquela história que, olha, você começa a falar mal do seu filho, e alguém entra na história e pega o fio da meada e aí ajuda você, aí você faz o quê? Oxe, peraí, meu filho ninguém vai falar mal não. Por quê? Porque nós entendemos o que está errado. Quando alguém vai falar do mal do seu marido, mal da sua esposa, você vai falar assim, peraí, não, isso você não pode falar. Mas quando nós temos a consciência que as coisas estão erradas, nós temos a consciência que coisas precisam mudar, mas precisa ter em nós a disposição para buscar essas mudanças. Então não adianta nós pensarmos em família, tirar um mês para falar sobre família, se não existir em nós o desejo, a disposição para mudar o que é necessário. Mas todo cálculo precisa de coeficientes. A gente precisa ver o que nós vamos utilizar para multiplicar, para poder olhar aquilo e dar um resultado ideal para a nossa casa. Mas quais são os coeficientes que nós iremos utilizar? Primeiro, a palavra de Deus. Então aquilo que vai valorizar a minha família, aquilo que vai crescer ou vai diminuir, é a questão da palavra de Deus. Eu não vou trazer o que a psicologia fala, o que os terapeutas estão dizendo, o que a sociedade acha, não. Mas o que a palavra de Deus tem como base, como referência, e é isso que vai ser o coeficiente para eu avaliar a minha casa. Mas também o comprometimento com o que se crê. Eu preciso olhar para a minha família e entender aquilo que eu creio, mas o quanto que eu estou comprometido com aquilo que eu creio. E aí eu começo então a questionar, eu começo a negociar o que eu creio, a partir daquilo que a minha família vai mudando. Então assim, quando por exemplo nós temos filhos pequenos, e aí nós olhamos filhos, aqueles que são pais de filhos maiores, e nós começamos a ser legalistas em relação a eles, porque aquilo que eu creio eu não permitiria o meu filho fazer, mas o meu filho cresce. E aí o que eu faço? Eu pego aquilo que eu creio e negocio. Eu abro mão dos valores, do que a palavra de Deus diz, aquilo que eu deveria me comprometer com o que eu creio, porque a circunstância mudou. É de certa maneira aquilo que acontece no nosso casamento. Então nós temos um compromisso com o que nós cremos, mas a partir do momento que nós cremos em algo, eu começo a negociar. Queridos, o terceiro coeficiente, aula de matemática, Janaína, evidências da maturidade cristã. Eu vou avaliar a minha família a partir daquilo que eu vou perceber que é madura a questão do seu cristianismo. Então eu percebo o quanto que o meu relacionamento conjugal demonstra essa maturidade cristã. O quanto que os meus filhos têm desenvolvido essa maturidade cristã. São 3 coeficientes que nós iremos trabalhar para que nós possamos chegar no resultado ideal, para que a nossa avaliação seja a mais sincera possível em relação à nossa casa. E para começar, a primeira unidade de medida que nós iremos utilizar para avaliar a nossa família é a questão da espiritualidade. Como anda a nossa vida espiritual e o quanto a nossa família pode ser custeada, dado um valor a ela na sua questão de espiritualidade. Vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 21, aonde o apóstolo Paulo fala exatamente da espiritualidade como unidade de medida. Efésios 5, 21, espiritualidade como unidade de medida, versículo 15, o apóstolo Paulo começa da seguinte maneira: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A conta que não bate. Quando a gente pensa no cálculo em relação à nossa família, tem algumas contas que parece que nunca batem. Primeiro, se a família é um projeto de Deus, por que é a raiz de tanto problema? Se Deus projetou a família, se Deus é aquele que disse ao homem, deixa seu pai e sua mãe, une-se a sua mulher, torne os dois uma só carne, procriem, tenham filhos, e aí povoem a terra, encham a terra, sejam família em todos os lugares. Se a família é o alvo de Deus também, o objetivo de Deus é a família, por que é tanto problema? Por que a gente fala que família é tudo igual? E nunca é para o lado bom. Sempre é, porque problemas todas as famílias têm. Outra conta que não bate. Se não era bom o homem ficar só, por que não é tão bom ter uma esposa? E aí, o inverso também. Porque hoje a gente percebe que parece que as pessoas estão cada vez mais adiando a questão do casamento. Quando você lança a questão do casamento numa roda de amigos, as pessoas começam o tempo todo a zombar da realidade do casamento. Mas por quê? Se Deus olhou, fez toda a criação, tudo perfeito, olhou para um homem, não é legal ficar sozinho, e deu a esposa. Por que parece não ser tão bom assim? Se os filhos são presentes de Deus, herança do Senhor, por que tanta dificuldade em cuidar deles? Por que é tão difícil encaminhar os nossos filhos? Por que é tão difícil educá-los? Por que é tão difícil levá-los a conhecer a Cristo? Por que é tão difícil poder entender a cabecinha deles e poder mostrar a eles a melhor direção do mundo? A conta não bate, talvez porque a gente esteja pegando as unidades de medida errada. As contas não batem porque talvez a gente esteja tentando dar outra unidade de medida para resolver a questão da família, os problemas da família, a questão do casamento, a questão dos filhos, e cada vez mais complica. É aquela conta que nós fazíamos na escola, que apenas a primeira linha tem ali 5, 6 números e algumas letras elevada a um potencial tal, você pegava 2 folhas inteiras, e resolvia tudo e chegava a um resultado, apresentava para o professor e falava assim, não, você errou. Aí você ia tentar achar onde você errou, e aí ia perceber que trocou um sinal, você perdeu todo o seu trabalho. Porque a maneira que você avaliou, a maneira que você procurou resolver, não foi a correta, não foi a regra correta que você seguiu. Então a conta nunca vai bater, se nós não buscarmos aquilo que é a unidade de medida correta, para avaliar a nossa família. Talvez aos olhos do mundo a nossa família esteja bem, talvez aos valores da sociedade a nossa família esteja caminhando da melhor maneira possível. Quando nós olhamos tantas famílias que estão frequentando a nossa igreja, mas a gente percebe que estão se afastando, estão trocando os seus valores, e a gente pergunta assim, mas estão bem por quê? Porque a unidade de medida é outra, e não aquela que Deus quer. Eu acho interessante quando a gente manda perguntando como a pessoa está, por que está afastada, e a resposta para a gente vem assim, domingo eu vou estar lá, se Deus quiser. Aí eu imagino o que é Deus quiser, se lá na ordem dele é 6 dias trabalharás, e o 7º é do Senhor. Então se é do Senhor, é para estar lá, é vontade de Deus. Mas o que a gente faz? Unidade de medida diferente. A unidade que nós temos é outra. Mas para que a gente possa bater essa conta, chegar ao resultado certo, é preciso dar valor à nossa família a partir da unidade de medida. E hoje, a espiritualidade. Então, se eu quero fechar essa conta, entender que a minha família pode ser diferente, que a minha família pode viver de forma diferente, que eu posso me alegrar com o casamento, que os meus filhos vão ser uma bênção, eu preciso avaliar minha família quanto à espiritualidade dela. O reverendo Augusto Nicodemos, vocês conhecem ele? Ele tem um livro chamado A Bíblia e Sua Família. E o primeiro e o segundo capítulo, ele fala a questão da espiritualidade na família. E ele faz 3 afirmações. A primeira delas, não podemos deixar de ver que a vida espiritual afeta diretamente o casamento e a família. Há uma ligação profunda entre as dimensões, vida cheia do Espírito e vida familiar. Então não tem como desconectar essa realidade. Não tem como a minha vida espiritual ser separada da minha vida familiar. A maneira que eu vivo a minha espiritualidade afeta de forma direta
a minha vida familiar. Mas a segunda afirmação, estamos convencidos de que boa parte dos problemas, angústias e tensões que ocorrem na família são fruto de nosso pecado. Nem sempre estamos dispostos a admitir isso. Quando nós olhamos os problemas que nós temos em casa, a maior parte deles, a raiz da maior parte deles é um pecado nosso. Seja do orgulho, seja da vaidade, seja da avareza, seja dos ciúmes, tudo aquilo que acontece dentro de casa, a maior parte deles mostra exatamente a consequência de um pecado. E nós sabemos disso, mas o que nós queremos fazer? Acariciar o nosso pecado. Nós queremos viver aquela realidade do pecado, mas nós não estamos dispostos a reconhecer que nós precisamos reverter a situação, nós precisamos abandonar aquele pecado. E por fim, Nicodemos afirma, não podemos dissociar espiritualidade de vida familiar. Queridos, a conta vai bater de maneira bem prática. Sabe quando você está bem com Deus, as coisas estão caminhando bem, e aí as coisas começam a andar errado na sua casa, mas você tem paz, porque você percebe que Deus está no controle, e apesar da situação, você vai sair daquele momento difícil. Mas quando nós nos afastamos, quando alguém de casa se afasta, nós percebemos o quanto pesa. Qualquer pequena coisa, qualquer pequena faísca, vira uma grande explosão. Por quê? Porque na vida espiritual não se separa da nossa vida familiar. Ou seja, a espiritualidade, comunidade de medida, primeiro, quando o resultado é negativo para a espiritualidade. Quando você faz aquela equação que nós falamos aqui, família igual a unidade de medida dividido pela honestidade, e aí você chega à conclusão que a sua família, a sua realidade familiar, o resultado é negativo para a espiritualidade. O apóstolo Paulo diz o seguinte, a carta aos Efésios, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios. E aqui ele se refere àqueles que não andam com o Senhor, aqueles que não vêm da linhagem judaica, aqueles que não guardavam os valores dos judeus, a lei judaica, mas também não conheceram a Cristo. E ele define de 3 maneiras que eles andam: na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive. Os gentios andam de 3 maneiras. A primeira delas, vaidade dos seus próprios pensamentos. Literalmente é a futilidade da vida, vazia e sem consistência. Nas palavras do escritor de Eclesiastes é correndo atrás do vento. Então, quando nós vivemos de maneira negativa a nossa espiritualidade, a família vive exatamente essa realidade, atrás da futilidade da vida, não cria nada, não alimenta nada, não tem nada consistente. Por mais belo que seja, Jesus chama de sepulcro caiado. São pessoas que aparentam a felicidade, pessoas que aparentam a perfeição no seu lar, pessoas que o tempo todo parece que as coisas são do bom para o melhor, mas vazia e sem consistência. Mas ele diz também que são obscurecidos de entendimento, a incompreensão dos fatos, não enxerga a realidade. Em casa, ontem à noite, queimou uma lâmpada, viu, Simone? Do banheiro. Simone é dona da casa, tem que arrumar a lâmpada, brincadeira. Mas queimou a lâmpada do banheiro. Aí hoje à tarde, a Jana foi tomar banho, ela queimou a lâmpada, foi para o outro banheiro. Eu fui tomar naquele, porque eu já estava todas as minhas coisas ali, mas a gente está no escuro. Apesar de você tomar banho todo dia, do mesmo jeito, do mesmo lado do chuveiro, tá, mesmo ritual você faz a vida inteira, mas estava no escuro, a gente não consegue enxergar nada. Aí quando eu saí do banho, a primeira coisa que eu fui ver no meu rosto, fui ver se eu tinha escovado direito os dentes, estava bonitinho para vir para a igreja. Então quando a gente está obscurecido, apesar de você estar fazendo algo que é tão comum para a sua vida, que você tem consciência que está fazendo, mas você não tem, a realidade não é clara para você, ou seja, você não enxerga a realidade. Ontem nós estávamos indo embora para casa, e aí um rapaz muito jovem, forte, novo, se aproximou de nós no carro e pediu um dinheiro para tomar pinga. Eu quero tomar pinga, dinheiro para pinga que eu quero. E aí conversando com a Janaína, eu falei assim, como pode, né, viver assim?
Ele tem idade para recomeçar a vida, tem força, saúde para poder atentar a algo diferente, mas como que ele escolhe viver essa realidade da vida? Não enxerga a realidade. Ele não consegue enxergar o estado da vida que ele chegou. Ele não consegue, ele perdeu os referenciais de oportunidades, referenciais de passado. E aí ele vive naquela consequência da realidade das suas escolhas, simplesmente porque não consegue enxergar o que está se passando com ele. É a incompreensão dos fatos. É isso que é andar obscurecendo o entendimento. E isso acontece na nossa família quando nós estamos vivendo um resultado negativo para a espiritualidade. Nós não vemos os problemas, nós não sentimos o peso que a nossa família não está cultivando uma espiritualidade, nós não nos preocupamos em relação aos nossos filhos conhecerem ou não o Evangelho, nós não queremos ter uma vida de oração, porque nós não entendemos, nós não conseguimos enxergar o que tem de errado. E o pior deles, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. E queridos, a ignorância aqui não é no sentido que a gente costumeiramente falamos, a pessoa lá é ignorante, bravo, não, é falta de conhecimento, é falta de entendimento, ou seja, o afastamento involuntário pelas escolhas que fazem. Falta para essas pessoas o conhecimento, e quando lhe falta o conhecimento, ela vai aonde alguém empurra. Se você não sabe o caminho, alguém direciona você, alguém aponta para você, e aí essa pessoa está vivendo alheia à vontade de Deus. Deus quer que elas andem nessa direção. O que elas fazem? Estão longe da realidade. Quando fala de vaidade, os fundamentos são questionáveis. Os fundamentos que essas pessoas estão colocando na sua vida são literalmente questionáveis. E aí quando nós vamos perceber isso? Quando nós nos encontramos com famílias que têm tudo. Dinheiro, fama, poder, sucesso. Mas aí você começa a ver qual que é o fundamento dessa família. E aí você percebe claramente se aconteceu o que aconteceu com Jó, essa família se destrói. Se tirar a saúde, se tirar o dinheiro, se tirar, vai abandonar todas as coisas. Por quê? Porque os fundamentos são questionáveis. Obscurecidos, os argumentos são refutáveis. E aí quando você vai conversar com pessoas que vivem essa realidade, você joga o que a palavra de Deus diz, e você joga argumentos que podem mudar o pensamento dela, o tempo todo ela vai questionar com você. Não, eu não faço isso por causa disso. Não, eu até queria ter uma vida diferente, mas a oportunidade não abre. Eu até queria mudar. Mas aí você vai pegar os argumentos que ela apresenta e vai refutar um por um. Porque você tem uma visão diferente, mas essa pessoa está obscurecida do entendimento. Alheios, o afastamento é perceptível a todos. Isso você vai conhecer pessoas que caminharam com Cristo, pessoas que conheceram o Evangelho, pessoas que frequentaram comunidades cristãs, mas em determinado momento da vida decidiu afastar, andar alheio à vontade de Deus. E aí você vai perceber claramente as consequências desse afastamento. Você vai perceber exatamente as escolhas, as atitudes, tudo o que mudou na vida dela. E a raiz do problema de tudo isso, um coração endurecido. Lembra que quando você fazia, tenho estudado com a Rebeca, sempre tem que pôr resposta, 2 pontos, e vem a resposta, quando o resultado é negativo, o apóstolo Paulo fala qual é a resposta. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. São totalmente insensíveis, se entregaram de forma completa para cometer toda sorte de impureza. Nas palavras de Augusto Nicodemos, a falta de andar diariamente no Espírito é a verdadeira raiz de toda a nossa infelicidade. Por não cultivarmos a nossa vida espiritual, é a raiz de toda a nossa infelicidade. Mas graças a Deus que nós podemos alterar o resultado da conta. Quando nós chegamos a um resultado da nossa espiritualidade é negativo, nós temos a oportunidade de alterar o resultado. E Paulo é bem claro como que você e eu podemos alterar o resultado. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então, quando nós aprendemos de Cristo e decidimos ouvir o que Ele tem a dizer e praticar,
Isso muda o resultado da nossa conta. Mas lembra como que nós utilizávamos para fazer um número negativo virar positivo? Como nós fazíamos? Ou fazemos, né? Porque ainda continua a mesma regra. Um número negativo, você o transforma em positivo, multiplicando por menos 1. Todo número multiplicado por menos 1, ele vai inverter o seu valor. Positivo, negativo para positivo. Mas o que é o menos 1 na conta do apóstolo Paulo? Simples. No sentido de que, quanto ao trato passado, primeiro, vos despojeis do velho homem. Quem é esse velho homem que o apóstolo Paulo está dizendo? Quem é esse velho homem que eu preciso me despojar, a que se corrompe segundo as concupiscências do engano? A herança de Adão. O velho homem, na teologia de Paulo, é Adão. Ou seja, Adão nos trouxe a consequência de uma espiritualidade negativa. Foi ele que nos tirou da comunhão com Deus, foi ele que separou a nossa intimidade com Deus por consequência da sua desobediência. Foi ele que tornou a nossa espiritualidade negativa. Então, se eu quero multiplicar por menos 1, a primeira atitude é: abandona esse velho homem, venha despojar desse velho homem, tira as consequências desse velho homem. Mas eu preciso mudar o valor. E vos revistais o novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Quem é esse novo homem? Cristo Jesus. Eu abandono o velho homem e me revisto do novo homem, ou seja, daquilo que Jesus fez por mim, da sua obediência, do seu sacrifício, do derramamento do sangue, de tudo que ele realizou com um objetivo: trazer a mim a possibilidade do perdão e da reconciliação. E aí a minha espiritualidade, que era negativa, ela passa a ser agora positiva. Por quê? Porque eu estava morto espiritualmente, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor que Ele nos deu, nós fomos salvos, ou seja, nos tornou vivos espiritualmente. O resultado agora, quando o resultado é positivo para a espiritualidade, quando nós chegamos à conclusão que a minha vida familiar, espiritualmente, a unidade de medida da espiritualidade é positiva. O que Paulo vai dizer? Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Primeiro, compreender qual a vontade do Senhor, viver o que Deus tem para nós. É diferente do resultado negativo, que era a futilidade da vida, que era argumentos ou com fundamentos inconsistentes, coisas que iriam derrubar a nossa família, derrubar a nossa vida. Agora é diferente. Por quê? Porque agora eu estou procurando dia após dia compreender qual é a vontade do Senhor para mim. Então eu não estou sendo guiado pelas minhas vontades, mas agora eu estou procurando apenas uma realidade: viver o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a minha família. E quando o apóstolo Paulo fala, enchei-vos o Espírito, literalmente é ser guiado pelo Espírito. O ser cheio do Espírito é ser conduzido por Ele, é ser Ele o nosso guia, ser Ele o nosso orientador, ser Ele aquele que vai conduzir os nossos passos. Diferente do obscurecido de entendimento, que não sabe para onde vai. Mas agora o Espírito Santo é quem conduz, é o Espírito Santo quem direciona. E aí então o dia a dia na minha família, quando o positivo, a realidade da espiritualidade positiva, o que eu faço? Busco compreender a vontade de Deus, e quem me guia é o Espírito Santo. E aí, as consequências, primeira delas, falando entre vós com salmos, forma doce e edificante no falar. Se pegarmos o capítulo 4, Paulo fala daqueles que usam palavras torpes, palavras que não edificam, palavras que apenas destroem, palavras que ferem, que machucam. Mas quando nós temos o resultado positivo para a espiritualidade, nós falamos de forma doce e edificante no falar. Nós falamos entre nós com salmos, palavras que edificam, palavras que abençoam, louvando de coração, um coração inclinado para as vontades de Deus. Oposto àquele coração cheio de vaidade,
aquele coração obstinado para fazer apenas aquilo que é o seu anseio pessoal, mas agora não. Se o resultado é positivo, todos nós de coração iremos louvar ao Senhor, porque o único desejo nosso, inclinar-se para aquilo que é a vontade de Deus. E ele vai concluir dizendo, dando sempre graças a Deus, oposto de um coração cheio de amarguras e ressentimentos. O resultado é essa realidade. Mas qual que é o resultado da conta? Paulo vai dizer da seguinte maneira: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Na sua Bíblia, o temor de Cristo termina com um ponto final. Pode ver aí que está um ponto final. O grande problema é que esse ponto final nos engana, porque após o ponto final vem um subtítulo e vem um outro texto embaixo, e nós achamos que Paulo terminou um assunto, agora começa uma outra realidade. Mas não, Paulo começa a falar que quando a nossa espiritualidade vive essa realidade, nós vamos passar a sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. E a forma mais fácil de entender é colocando uma vírgula aí. E aí qual que é o texto seguinte? Mulheres, sede submissas, homem, ame a sua esposa, e aí filhos, sejam obedientes, pais, não provoquem a ira dos seus filhos, servos, trabalhem como se trabalhasse para o Senhor, senhores, lembrem-se que vocês têm um Senhor sobre vocês. Ou seja, quando a nossa espiritualidade o resultado dela é positivo, isso vai refletir em toda a nossa família. Olha o que diz o pastor Samuel Vieira: gente que aprende a se submeter ao outro por causa de Cristo, que aprende a viver como discípulo, numa atitude de servo, em obediência. Ou seja, reflete em um lar saudável, formado por discípulos de Jesus. Quando nós alteramos o resultado negativo da espiritualidade da nossa família para um resultado positivo, o que nós temos em casa é um lar saudável. Por quê? Porque é formado por discípulos de Jesus. E esses discípulos de Jesus, nós podemos concluir com a famosa prova dos 9. Vamos ver se o resultado bate. Primeiro, mulheres submissas ao seu próprio marido. O que Paulo está dizendo é que essa mulher vai ser cuidada e liderada. Ser cuidada porque o seu marido tem um papel de apresentá-la perfeita diante de Deus. Essa mulher vai ser cuidada de forma completa, e ela vai ser segura o suficiente para enfrentar a vida, para cumprir o seu papel, para desenvolver os seus projetos de vida. Por quê? Porque ela sente totalmente segura pelo cuidado que o seu marido tem para com ela. E da mesma forma ela vai entender que ela vai ser liderada, não por questão do homem ser homem, mas porque Deus deu a ele a função de autoridade. Porque todo lugar precisa ter alguém como autoridade, e Deus constituiu o homem nesse papel no lar. E quando nós olhamos famílias que vivem um resultado negativo para a espiritualidade, essas duas realidades não se fazem presente. A consequência é um lar dividido, a consequência é filhos sem estrutura nenhuma, sem respeitar autoridade nenhuma, filhos que não têm estrutura emocional para viver as suas vidas. E aí cada vez mais a realidade do divórcio tem aumentado. Por quê? Porque nós criamos filhos e filhas para que eles possam viver a independência total e não depender de ninguém. Falei esses dias com o pessoal da escola dominical, que nós falamos com as filhas, quem tem filha mulher, a gente fala assim, não, você vai pensar depois que você for doutora, porque você não vai depender de homem nenhum. O que a gente tem ensinado para os nossos filhos? A espiritualidade negativa. Mas quando nós cultivamos a espiritualidade positiva, isso aqui flui da melhor maneira possível. Porque nós entendemos que Deus conduziu, e a mulher vai se sentir cuidada e liderada. E os maridos que amam sua mulher, ele vai ser servil e cuidador. Essa mulher vai sentir segurança porque ela olha no seu esposo e há nele o desejo de entregar-se por completo em relação a ela. Ele sabe que ele precisa entregar como Cristo entregou a sua vida pela igreja. Ele sabe que o sacrifício dele tem que ser maior, o comprometimento dele tem que ser maior, e ele precisa cuidar da esposa e dos seus filhos, ele precisa ser um homem presente no lar.
Ele vai entender que como sacerdote, como cabeça da família, como homem que ama a Deus, que serve a Deus, ele vai ser servil no seu lar, não vai ser aquele homem autoritário, pelo contrário, ele vai ser aquele que os filhos querem estar perto dele. Ele vai ser aquele que os filhos têm ele como referencial para a sua vida. E a sua esposa vai ter leveza quando falar do seu esposo. E aí, filhos, obedientes a vossos pais no Senhor. O que acontece quando o resultado é positivo? É essa a realidade. Os filhos obedecem os vossos pais. Mas quando nós cultivamos a espiritualidade negativa, os filhos não irão nos obedecer. Por quê? Porque eles não vão ter referenciais de autoridade. É aquilo que nós temos conversado na escola dominical. Por que que os jovens hoje não respeitam nenhuma autoridade? Porque é tão difícil ser professor e professora no nosso contexto. Por que que tanta discussão de professores que não querem a reforma da Previdência, fazer com que eles trabalhem até 60 anos? A Rebeca, professora do ano passado, tinha 60 e poucos anos. Mas por que que esses professores não vão conseguir dar aula até os 60 anos? Porque os nossos filhos não têm referenciais de autoridade e eles não respeitam autoridade alguma. Seja ela governo, seja ela questão da polícia, seja professor, seja pastor, não tem mais o respeito com autoridades. Mas quando a nossa família cultiva uma espiritualidade positiva, eles vão aprender a ser obedientes. Eles vão aprender a cultivar essa referência de autoridade. E por fim, pais que não provocam a ira de seus filhos. A personalidade desenvolvida de forma tranquila dos nossos filhos. O reverendo Arival Dias Casimiro, da igreja de São Paulo, ele comenta esse texto da seguinte maneira: excesso de disciplina, favoritismo e superproteção, visando apenas a satisfação dos pais, tem provocado a ira dos seus filhos. Ou seja, pais que transferem aos seus filhos aquilo que eles queriam, pais que começam a oprimir seus filhos através do favoritismo, do excesso de disciplina e da superproteção, tem provocado a ira dos seus filhos, e a consequência disso é que eles não têm se desenvolvido de maneira com a maturidade, e cada vez mais os nossos filhos demoram a serem pessoas maduras. Basta olhar como a sociedade hoje tem aumentado cada vez mais a idade que eles entram para o mercado de trabalho. E aí, quanto nós protegemos, quanto nós revestimos, o quanto nós exaltamos nossos filhos, a ponto de não corrigi-los e não exortá-los. Mas se nós queremos viver uma espiritualidade positiva, não provoque a ira do seu filho, ensine-o a desenvolver a sua maturidade, ensine-o a desenvolver a sua espiritualidade, ensine-o a andar com as próprias pernas, para que eles possam aprender que você serve a Deus, e o que Ele vai fazer da vida não é andar debaixo do seu cuidado a vida toda, mas a sua relação com Deus vai progredindo dia após dia, até que ele possa entender e se entregar por completo a esse Deus, e ele vai ver essa submissão a essa autoridade. Por quê? Porque ele sabe, ele aprendeu em casa, e de forma madura, ele vai viver a sua fé. Queridos, a prova dos 9 é essa. Se nós queremos ver se o resultado é positivo ou negativo, ver se tem divisão entre marido e esposa, ver se não consegue entender a posição que Deus colocou no lar, o que Deus constituiu no lar. Se o homem não tem sido o cabeça, se o homem não tem sido sacerdote, o resultado é negativo. Mas se ele tem procurado ser, a mulher não entende o seu papel de auxiliadora, não adianta, o resultado não vai bater. Da mesma maneira, se os maridos não amarem a sua esposa a ponto de morrer por elas, não vai fechar o resultado. Se os nossos filhos não são obedientes a nós, alguma coisa está fora do lugar. Alguma coisa nós deixamos, algum cálculo nós erramos no meio do caminho. E se nós temos provocado apenas a ira dos nossos filhos, a gente precisa reverter o resultado. E graças a Deus que nós temos a possibilidade de multiplicar por -1. Ou seja, reconhecer de maneira sincera e honesta o que nós precisamos mudar quanto à unidade de medida e espiritualidade na nossa casa, para que isso reflita na vida dos nossos filhos, na nossa vida conjugal e na vida daqueles que nos cercam. Eu quero orar com você, quero orar em relação à sua vida, à sua família,
orar em relação à minha vida, à minha família, pedindo a Deus que de forma graciosa venha cuidar da nossa realidade e que a conta venha bater, que a conta venha chegar a um resultado positivo para a espiritualidade, porque Ele é o Senhor da nossa casa. Pai, de forma misericordiosa e graciosa, vem mover nos nossos corações da Tua igreja, ó Pai, os corações daqueles, ó Deus, que têm escolhido não estar com a gente, ó Deus, para que, ó Deus, possamos viver essa inversão, ó Deus, esse resultado que tantas vezes tem sido negativo para a espiritualidade na nossa casa, e quando nós avaliamos o custo dela quanto espiritualidade, nós nos deparamos, ó Deus, o quão negativo ela tem andado, e pedimos a Deus que de forma graciosa o Senhor venha agir nos nossos corações, de cada membro da nossa casa, da nossa família, para que a conversão aconteça, para que a mudança exista, para que, a Deus, o sentimento nosso de olhar para aquilo que está acontecendo seja realmente o provocador da mudança necessária, para que nossa família possa viver, a Deus, um resultado positivo para a espiritualidade, para que tenhamos um casamento saudável, para que tenhamos, a Deus, um relacionamento saudável entre esposo e esposa, para que os nossos filhos tenham um ambiente saudável, onde eles possam desenvolver, a Deus, de maneira plena, ó Pai, a sua personalidade, a sua vida emocional, mas de uma maneira, ó Deus, perfeita, a sua espiritualidade, o conhecer ao Senhor, ó Pai, e que assim, ó Deus, a nossa família colhe os frutos desse resultado positivo. Nós pedimos a bênção do Senhor, ó Deus, e o mover do Senhor nos nossos corações, e abençoe as famílias nesse mês, que sejamos sinceros na avaliação, para que possamos buscar a transformação que Cristo oferece a cada um de nós. Nós agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.